Olá, começa agora mais um programa diagnóstico e hoje nós temos o prazer de receber nos nossos estúdios o Dr. Amarildo da Costa. O Dr. Amarildo é especialista em otorrinolaringologia e vai nos falar a respeito de um assunto por demais importante. Hoje nós conversaremos a respeito da surdez. Doutor Amarildo, é um grande prazer te receber aqui no nosso programa. Afinal de contas, doutor Amarildo, o que vem a ser a surdez, esse déficit da audição? Sim. Nós temos o sentido da audição e é considerado talvez o sentido mais importante. Por quê? Porque ele te previne contra acidente, ele te deixa em atenção. O que é a surdez ou a perda de audição? É a diminuição da capacidade de ouvir, ou diminuição da acuidade, diminuição da sensibilidade do seu ouvido, do seu cérebro, àquele som que é produzido. Existem vários tipos de perda de audição, mas de uma maneira geral, a surdez é uma diminuição dessa capacidade de perceber e de identificar o som. E quais seriam as causas principais que levam à surdez? Nós temos as causas agudas e as causas crônicas. Por exemplo, se você está num período de virose, gripado e congestionado, com secreção no nariz, essa secreção também é através do canal que comunica o nariz com o ouvido, através da tuba. Essa secreção ela vai para o ouvido médio e aí ela provoca uma dificuldade da passagem, da transmissão do som da membrana timpânica até o ouvido interno. Então, é muito comum no período de virose, uma gripe, uma alergia forte, uma rinite muito forte, você ficar por um tempo com a audição diminuída. Essa é uma fase aguda. Às vezes também, quando você está com a infecção no ouvido, que é chamada de otite, principalmente a otite que fica atrás do tímpano, na região chamada ouvido médio, nesse período também você fica com a audição diminuída. Por quê? Porque o som tem dificuldade de transmitir no meio líquido. E aí você tem a diminuição da audição numa fase que a gente chama de aguda. Que é aguda por quê? Porque ela começa e tem uma resolução rápida. Existe a perda de audição crônica. A mais comum, a mais frequente é a perda de audição nas pessoas mais idosas. Todos nós, a partir dos 50 anos de idade, já começamos a ter perda de audição. Da mesma forma que nós temos a chamada vista cansada, a presbiopia, nós temos também a audição que vai cansando, que é a chamada presbiacusia. Essa é a perda de audição mais frequente. Existem outras causas também de perda de audição. Por exemplo, existe uma perda de audição que a gente chama de otosclerose. O que é isso? Cresce um ossinho a mais lá dentro do ouvido, em algumas pessoas, geralmente familiar, geralmente do sexo feminino, e que também dificulta a transmissão do som através desses ossinhos que conduzem ao som. Essa causa não seria de natureza hereditária, é isso? Existe genética, talvez? Existe ela isolada, mas mais frequentemente a otosclerose ela tem hereditariedade, ela é de caráter familiar. E aquela da exposição contínua a ruídos altos, sim, obviamente? Muito bem lembrado. Essa é a chamada perda de audição induzida por ruídos, né? Existe uma sigla que a gente usa chamada PAI, perda de audição induzida por ruídos. Essa perda de audição ela é comum em trabalhadores em áreas, em locais de ruído. Às vezes trabalha com alguma máquina que produz um ruído muito grande, às vezes com um aparelho tipo, por exemplo, essas britadeiras pneumáticas. Às vezes o indivíduo trabalha como telefonista, como operador de rádio, e isso pode provocar descargas de sons altos, intensos, de alta intensidade, que pode levar à lesão da audição. Quando a descarga ela é rápida e não é contínua, ela não se repete, você pode ter uma perda de audição que pode ser recuperada. Agora, se esse ruído, se esse barulho do ambiente, ele é um barulho que excede, que fica a mais de 80 decibéis durante 8 horas por dia, ele tem a capacidade de, com o tempo, progressivamente, levar a uma perda de audição. Precocemente, porque você bem frisou que a partir de 50 anos já há uma perda natural. Sim. Ok. E quais seriam os sintomas? Como a pessoa se dá conta de que realmente a sua audição está prejudicada? Geralmente, o indivíduo que está ouvindo menos, ele começa a pedir às pessoas para repetir.
ele passa a ter a necessidade de, quando a pessoa está falando com ele, de olhar e começar a olhar os lábios da pessoa para fazer, além da audição, ele faz uma leitura labial. Ele passa a aumentar o volume da televisão, do rádio. E esses são os primeiros sintomas. Naturalmente, a família também acaba se dando conta dessa realidade, não? Sim, a família começa a falar, olha, está ouvindo pouco? Toda hora pede para repetir? Está surdo? Né? Tem essa maneira que as pessoas falam com as pessoas que estão ouvindo menos. E nós sabemos também que há alguns tipos de medicações que podem interferir com a audição, né? Sim. A medicação que mais provoca a perda de audição, né, a gente chama de medicação ototóxica, que é tóxica para o ouvido, ototóxica. Existem alguns antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos, por exemplo, que são ototóxicos. Existem outras medicações pouco usadas na nossa região, como para malária, para tratar hanseníase. Alguns diuréticos de alça, furosemida, por exemplo, eles têm capacidade, eles podem provocar perda de audição. Mas seria uma perda de audição transitória, com o desuso, quer dizer, com a parada do uso daquela medicação retorna, ou ela pode deixar sequelas? Não, geralmente essa perda de audição, porque nós temos o ouvido, ele é dividido em três regiões. O ouvido externo, que é o conduto até a membrana do tímpano. Depois vem o ouvido médio, que é um espaço onde tem os ossículos que conduzem o som, né? Os ossículos, quase todo mundo sabe do nome deles, né? Que é o martelo, a bigorna e o estribo. E dali para frente é o ouvido interno, onde nós temos a cóclea, né? Que é aquele caracolzinho, e ali nós temos as células que captam o som, que fazem com que o som que seja mecânico vire elétrico. Certo. E dali para frente nós temos o nervo. Então, esse tipo de medicamento, por exemplo, esse tipo de antibiótico, eles lesam o ouvido interno, lesam as células que estão lá dentro da cóclea, desse caracol. Células nervosas. Células nervosas. E não existe recuperação, a princípio, ainda para as células nervosas. Então, diferentemente daquele quadro de hipoacusia, de déficit de audição que ocorre no quadro gripal, por exemplo, determinadas medicações são um tanto mais perigosas, têm que ser monitoradas, né? Sim. Por exemplo, o paciente, além de medicação, existem doenças também que podem provocar perda de audição. Sarampo, cachumba, tudo isso pode levar a perda de audição. A meningite, ela pode provocar uma labirintite ossificante. O que é isso? Além de estar contaminado a região da meninge, o líquor que fica, que é aquele líquido que fica entre a meninge e o cérebro, e pode contaminar o ouvido por dentro. Pode contaminar essa região onde ficam as células que captam o som. E aí pode provocar uma lesão nesse local. Inclusive, pode provocar um crescimento de um osso dentro da cóclea, dentro desse caracol, e aí a pessoa vai perder a audição. Além também dos traumatismos. Por exemplo, a pessoa tem um acidente, bate a cabeça, tem um traumatismo craniano, ela pode perder a audição. Às vezes tem uma fratura também que pode lesar o nervo da audição. Se isso acontece, daquele lado da fratura, ela tem uma perda total da audição. Então depende muito da região onde houve o trauma. Agora, o fato é que nessas circunstâncias, se não houver uma intervenção cirúrgica, a audição costuma ser perdida de maneira definitiva. Sim. Por exemplo, no trauma, se tem um trauma e você faz um exame de audiometria e vê que a pessoa não está ouvindo daquela audição do lado onde foi o trauma, você, no período curto, você usou uma medicação para diminuir o edema, diminuir o inchaço do nervo, e isso não ajudou em nada, não melhorou nada. Você pode intervir cirurgicamente, porque o nervo ele é como um fio de eletricidade, ele tem uma capa, uma bainha. Então, às vezes, o inchaço, o edema dessa bainha comprime o nervo. Então, quando você faz uma cirurgia nisso aí, você abre essa bainha para que dê espaço para o nervo que está inchado, não fique sendo apertado. É uma forma de descompressão. Uma descompressão. Exatamente, para fluir melhor ali as descargas elétricas nervosas. Agora, o senhor falava de diagnosticar essa doença, quer dizer, a surdez. Quais são as ferramentas que hoje nós temos em mãos para diagnosticar a surdez até precocemente? Sim, muito bem lembrado. Por exemplo, já existe a lei, que é a lei de triagem auditiva neonatal, universal. Da mesma forma que a criança que nasce, ela deve fazer o teste do pezinho,
ela também deve fazer o teste da audição, que é o teste da orelhinha, né? Que a gente chama de optoemissões acústicas. É um teste de triagem. A criança, a partir do segundo dia de vida, ela pode fazer esse teste. Aí o resultado do teste vai dar o seguinte: ou passou ou não passou. Se o teste deu positivo, significa que as vias auditivas estão normais, então a criança passou no teste da orelhinha. Se a criança não passou, ela vai fazer um reteste. No máximo, com 30 dias, ela repete esse exame. E aí, se realmente o teste deu negativo, ela não passou, aí ela vai para exames mais específicos. Nós temos condições de fazer o exame de uma audição de um recém-nascido, criança dormindo. Nós temos condições de mensurar, nós temos condições de aferir até em que intensidade essa criança, esse bebezinho, esse recém-nascido está ouvindo. Quantos decibéis de perda existe ou não nessa criança. A gente tem condições de fazer isso independente da resposta. Esse exame é chamado de BERA, que é um potencial auditivo do tronco cerebral. A gente consegue ver, através de um exame, as vias da audição que vai do ouvido até o cérebro. Agora uma pergunta, para resumir essa nossa conversa do primeiro bloco. Qual a prevalência de problemas em bebês que realmente fazem teste da orelhinha? Qual a percentagem daqueles que demonstram algum tipo de problema? A prevalência ela é muito maior do que a prevalência dos pacientes com problemas no teste do pezinho. É 3 vezes mais, então não é uma coisa desprezível não. Existem muitas crianças e às vezes o problema é o seguinte, que às vezes o diagnóstico ele é feito, ele atrasa para fazer. Tardiamente. Muito bem. Doutora Amarildo, o senhor dizia no bloco anterior que, infelizmente, a prevalência de doenças relacionadas ao ouvido em crianças é razoavelmente alta, especialmente quando comparado com o teste do pezinho. Esse teste da orelhinha que diagnostica, que flagra a doença precocemente nas crianças, qual o tempo máximo que ele deve ser feito? Qual o limite de tempo para o recém-nascido fazer esse tipo de exame? Na verdade, não existe um limite de tempo. Existe o seguinte: a nossa preocupação é que o exame seja feito o mais precoce possível. Por exemplo, o ideal é que se faça o exame assim que a criança esteja pronta para sair de alta do hospital. Seria interessante. É lógico que quando a criança nasce, no início, às vezes, existe ainda líquido ali, do líquido amniótico, do líquido que fica entre a criança e a placenta. Esse líquido às vezes fica ali no ouvido, assim que o ouvido seca, o ouvido está pronto, está preparado para fazer esse exame. O ideal é que se faça o mais precoce possível. Por quê? Porque se existe alteração de audição, você vai intervir o mais precoce possível. Então não existe um limite. É óbvio que talvez um mês no máximo seria um tempo ideal. O tempo é razoável. Sim. Razoável, ok. Agora, saindo um pouco do acometimento da surdez na criança ou nas doenças do ouvido relativas à infância. Quando nós chegamos à idade adulta, como é que nós podemos diagnosticar esse problema com maior acurácia? Sim, no adulto, o exame padrão de avaliação de audição é o exame chamado audiometria. Na audiometria, o paciente ele fica dentro de uma gabine, para quê? Para fazer um isolamento acústico. A gabine ela atenua o som que está por fora, o som do ambiente. Além de estar na gabine, o paciente ele usa fones de ouvido para fazer esse exame. O examinador, a fonoaudióloga ou o médico, geralmente a fonoaudióloga, ela fica do lado de fora da gabine e tem um espelho no qual ele se vê, né? E nesse exame você usa as frequências que vão desde as frequências graves até as frequências mais finas, as frequências agudas. E você vai fazendo o exame da seguinte forma: você põe o barulho, põe um apitozinho para que a pessoa perceba o som. E peça ela para levantar as mãos se está percebendo. Se ela não está percebendo, você vai aumentando a intensidade desse som que você está passando para a pessoa, até que ela levante, até que ela dê um sinal. E aí você confirma aquela audição e você vai marcando. Em cada frequência, começa nas graves, a partir de 250 Hz e vai até 8.000 Hz. Aí vocês têm o gráfico da audição do paciente. O som,
ele é transmitido de duas formas. O som ele é transmitido através do ouvido, ele vibra a membrana do tímpano e passa pelos ossículos e chega até o ouvido interno. Ou o som através do osso também, o som bate no osso e ele é transmitido também até o nervo. São as duas formas que o som é transmitido. E nós temos como medir, nós temos como aferir as duas transmissões, tanto a óssea quanto a aérea. E aí você vai ver se o paciente está tendo um problema na parte externa. Se ele está tendo um problema na parte externa, essa transmissão do som pelo osso vai estar normal. Eu vou ter um problema de transmissão aqui, pela parte externa, que é a chamada transmissão aérea. E aí eu vou saber que o problema da audição não está lá no nervo, ele está na parte externa. Agora, se o paciente ele tem uma perda de audição da transmissão, tanto através do osso quanto pelo ouvido, eu sei que isso é mais lamento. Então eu sei que a perda de audição desse paciente já está comprometendo a parte lá do nervo da audição, é mais interna. É mais séria até talvez, né? Mais séria, e naturalmente a própria audiometria deve também graduar o nível, obviamente, de déficit auditivo desse doente. Né? Tanto é que a gente divide a perda em perda leve, perda moderada, perda severa e perda profunda, que é uma perda que vai além de 80 decibéis, além de 80, 90 decibéis. Além da audiometria, nós falávamos também de outros exames. Por exemplo, tomografia acaba sendo útil no caso de um trauma, ressonância. Existem outros exames que podem dar suporte além da audiometria, não é verdade? Tem a audiometria, né, que é o exame básico, né, um outro exame que a gente realiza quando está fazendo a audiometria. É um exame chamado imitanciometria, no qual a gente tem uma parte que chama impedanciometria. O que é isso? A gente mede a impedância, a dificuldade ou a facilidade do som se propagar até o nervo, né? Por exemplo, aí se uma pessoa tem um líquido atrás do tímpano, uma infecção, uma otite, aí nós vamos ter alteração dessa impedância. E como eu já havia dito no bloco anterior, um exame muito fidedigno, um exame muito bom e que não depende da resposta do paciente, porque a audiometria depende da resposta do paciente. Às vezes o paciente está cansado, sonolento, pode dar alteração no exame, alguma alteração ligada a isso. Às vezes a pessoa está desatenta, às vezes a pessoa não dormiu bem, ou toma uma medicação que ceda, que deixa ela mais sonolenta, pode alterar. Agora existe um exame que não tem interferência, não depende da resposta do paciente, que é o exame chamado BERA, que é o potencial evocado de tronco cerebral. A pessoa pode estar dormindo e a gente faz o teste de audição e diz, a pessoa está ouvindo em tantos decibéis. Muito interessante. Agora, é lógico que isso aí é para você ver, você avaliar a perda. Agora, depois de avaliado a perda, nós vamos passar para o passo seguinte, que é o quê? O tratamento. Não, o diagnóstico. O diagnóstico. O diagnóstico. Sim. Nós temos que primeiro ter o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? O problema de audição dessa pessoa é um problema mais externo, que envolve aqui, por exemplo, eu estou com uma rolha de cera no ouvido e estou ouvindo mal. Eu estou com a rolha de cera no ouvido, fui na piscina esse final de semana e não estou ouvindo nada. Então é uma coisa simples, tranquila, no ouvido externo. O médico vai lá, fez a limpeza do ouvido, tirou essa rolha de cerumen e o paciente volta a ouvir. Ou eu estou ouvindo menos porque eu estou com infecção no ouvido, porque eu estou com uma virose, uma gripe, estou com infecção no ouvido. Aí você vai tratar com antibiótico e a coisa vai evoluir bem. Ou eu faço uma audiometria e vejo que essa perda de audição ela está envolvendo o ouvido interno, está envolvendo a cóclea e o nervo da audição. Aí é uma coisa mais séria. Como é que eu vou avaliar isso aí? Eu vou usar os métodos de imagem, a tomografia ou a ressonância nuclear magnética. A tomografia, nós sabemos que ela é melhor para ver a parte óssea. E quando você quer ver uma parte mais mole, uma parte que não seja óssea, a ressonância geralmente é melhor. Então, se eu quero ver essa parte do ouvido que está dentro do osso timpânico, dentro do osso do ouvido, eu uso a tomografia. Se eu quero ver se tem uma calcificação, se essa cóclea está preenchida por osso, eu uso uma tomografia. Se, por exemplo, é uma criança que nasceu e eu fiz os exames dela e eu vi que essa criança não ouve, ela é surda,
Aí eu vou lançar a mão também da eletrotomografia de uma ressonância nuclear magnética. Por quê? Porque através da ressonância eu vou fazer cortes fininhos e vou conseguir ver se essa pessoa tem um nervo auditivo, se tem esse nervo auditivo, se ele está no diâmetro considerado normal ou se ele tem um diâmetro menor, se ele é um nervo atrófico que não vai conduzir bem o som. Então, eu uso tanto a tomografia quanto a ressonância. Muito interessante. Agora nós desembocamos no tratamento. Então, uma vez diagnosticada a doença e sabemos que há diversas causas para a doença, para a surdez, e como tratar? Obviamente vai depender da causa. Sim. Mas como abordar agora essa doença? O tratamento, como você bem disse, ele depende do diagnóstico. Você fez o diagnóstico, você vai definir o tratamento. Se é uma coisa aguda, se é uma doença aguda, problema de ouvido externo, problema de ouvido médio, o tratamento é mais tranquilo. O tratamento tem uma resolutividade melhor. Se o paciente tem, como eu disse, ele tem uma rolha de ciúme, você vai limpar o ouvido e o paciente vai passar a ouvir. Se ele está com otite externa, o ouvido está inchado porque ele foi na piscina, resolveu usar um cotonete. Aliás, o cotonete é contraindicado, né? É bom que o meio de comunicação, a gente usa o meio de comunicação para orientar. Não se usa cotonete. Mesmo em indivíduos rígidos, que não tenham nada no ouvido, não é... Nunca se usa cotonete. Se você quiser comprar um cotonete e fazer cosquinha na barriga, tudo bem. Sério? Agora, para ouvido, não se usa cotonete, né? Mas como limpa o ouvido? Como limpar o ouvido? Essa é a pergunta. Então você está tomando banho, você limpa com a toalha. Lá para dentro não precisa mexer. Porque quando você enfia um cotonete no ouvido, ele vai sair sujo. Mas você lembra que o ouvido é uma rua sem saída. No fundo tem a membrana do tímpano. Então quando você entra com o cotonete, você está empurrando cera também lá para o fundo do ouvido. E não é incomum no consultório a gente pegar pessoas que traumatizaram o ouvido ou o tímpano com o cotonete. Que coisa! Às vezes até com sangramento, às vezes até com rotura, com rompimento da membrana do tímpano. Né? Então, cotonete contraindicado. Né? Então, se ela tem um problema de ouvido médio, uma infecção, você vai tratar com o quê? Você vai tratar com antibiótico anti-inflamatório. Agora, se a perda de audição é uma perda que envolve o nervo, você vai fazer tomografia e ressonância para ver se não tem alguma lesão, se não tem algum tumor nessa região. Se tiver, você vai ter que intervir em relação ao tumor. Se não tem, aí nós vamos avaliar a necessidade de uso ou não de um aparelho de amplificação sonora, que é o aparelho de audição. As perdas de audição que tem em média uma perda maior do que 40 decibéis, tem a indicação do uso de um aparelho de audição. Se a perda de audição é uma perda muito grande, é uma perda profunda ou severa e irreversível, nós podemos lançar a mão de uma cirurgia chamada a cirurgia do implante coclear, ou conhecido como ouvido biônico. Interessante. Então nós temos várias alternativas para se abordar a doença de acordo com o sítio de acometimento onde ocorreu a lesão. Sim, não é sim. isso? De acordo com o local, de acordo com o diagnóstico, se é reversível ou não, nós temos maneiras de intervir. E todas elas nós temos aqui, na nossa cidade, na nossa região. Hoje nós temos um credenciamento aqui na nossa região com o governo federal, no qual essa cirurgia do ouvido biônico é realizada pela nossa equipe, pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esse tratamento. Quantas cirurgias dessa natureza vocês já fizeram aqui na nossa cidade? Em torno de 150 cirurgias. Muito bem, em idades variadas de Pois pacientes. Por exemplo, se uma criança ela nasce surda, nós corremos para fazer essa cirurgia o mais rápido possível. O ideal é que seja feita essa cirurgia até os 3 anos de idade, porque aí a criança vai evoluir como se fosse uma pessoa que ouvia. Ou que ouve. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer muito a presença aqui do Dr. Amarildo conosco e agradecer a você também que passou esses momentos conosco. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa de diagnóstico. Até mais.